Você já parou para pensar se a literatura ela é realmente necessária? Afinal, a literatura não constrói pontes, não ergue edifícios, não acaba com a fome no mundo e também não descobre a cura do câncer. Então, será que essa literatura ela é útil ou será que a gente pode dizer cabalmente que a literatura é inútil? A verdade é que ela não nos torna mais ricos, necessariamente, nem mais fortes, nem mais bonitos, mas talvez ela faça outras coisas em nós que valem muito mais a pena. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Muito bem, então se a literatura não tem uma função prática e imediata, qual é o seu propósito? O que ela pode fazer em nós? Diferente de ferramentas e invenções tecnológicas, a literatura ela não age no mundo externo. Quando a gente pensa em literatura, a gente está pensando em algo que constrói dentro de nós. Ela consegue provocar em nós um efeito de consciência, um impacto silencioso, mas profundo. E o que move a sociedade, não é, meus caros, afinal, senão as ideias. Parece que são outras coisas, mas na verdade, na raiz de tudo, as ideias movem muito mais as nossas ações. E se a gente não tem ideias muito bem estabelecidas, as ações podem, inclusive, reverter essa história e acabar nos fazendo pensar na vida de uma forma que a gente nem gostaria ou nem tem consciência. Então, nesse ponto, a literatura vai ter um papel fundamental. E aqui a gente vai traçar alguns elementos que vamos responder. Primeiro, por que a literatura não é inútil? E segundo, por que nós precisamos dela? Vejam que a primeira coisa que a gente vai pensar e que a gente já falou em outros vídeos aqui no canal é que a literatura, ela é a expressão máxima da nossa língua. Então a gente está falando de uma ferramenta que eleva a linguagem ao seu potencial máximo. E ela nos ensina a pensar melhor. Então quando a gente consome muita literatura, a gente pensa melhor, a gente compreende melhor a nós mesmos, a gente compreende melhor ao mundo, porque quando ela potencializa a nossa linguagem, ela também potencializa a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa vida, a nós mesmos. Ela amplia a nossa mente e a nossa capacidade de reflexão. E isso é de fato um efeito assim direto que a literatura é capaz de fazer em nós e inclusive quase um efeito instrumental. Se a gente pensa, bom, a literatura não ajuda a fazer todas aquelas coisas que a gente estava brincando lá no início, mas a literatura nos ajuda a falar melhor, escrever melhor, dominar melhor a língua portuguesa e tudo isso, é claro, são efeitos práticos promovidos por meio da literatura. E existe uma diferença abismal entre alguém que estuda a língua portuguesa sem tanto acesso à literatura, a boa literatura, e não domina tanto assim, né, tem um domínio linguístico limitado, porque não chega a língua na sua melhor forma, que é a sua forma literária. E existem aquelas pessoas que têm acesso, né, por um grande privilégio aí da nossa sociedade hoje em dia, né? Tem acesso a grandes textos literários, consegue estudar, consegue ler, consegue aprender com boa literatura. E a gente nota uma diferença muito grande de expressão, de oralidade, de argumentação, de retórica. Enfim, a lista aqui vai ser muito grande se a gente se estender sobre isso. Mas o primeiro efeito da literatura em nós é o efeito linguístico. Ela consegue fazer com que a gente domine a nossa língua, se expresse, e isso, por sua vez, vai causar em nós um efeito psicológico, porque a gente vai conseguir nomear as nossas realidades de uma forma melhor e vai expandir a nossa capacidade de reflexão. Tem uma citação de um escritor argentino que eu gosto muito, que é o Julio Cortázar. Num livro dele que se chama La Situación de la Novela, ele escreve que a literatura é a conquista verbal da realidade. Eu, sinceramente, adoro essa definição, porque significa que, de fato, a literatura nos permite conquistar outros mundos, explorar diferentes percepções, diferentes possibilidades e coisas que a gente nunca tinha parado para pensar. Então, quando a gente lê e quando a gente consome muitos livros, a gente ganha a gente conquista essas expressões, essas percepções, essas visões de mundo diferentes. E isso, obviamente, vai ter um efeito muito positivo em nós. Agora, o que mais que a literatura é capaz de fazer por você, né? A gente pode pensar num segundo ponto. Uma coisa que a literatura faz muito bem é desautomatizar a nossa visão das coisas. Porque você vai concordar comigo que hoje em dia a gente tem vivido numa espécie de piloto automático. A gente faz as mesmas coisas, a gente repete os mesmos padrões, a gente inclusive repete coisas que a gente nem gostaria de repetir. Inclusive a gente passa um tempão em rede social, perdendo tempo ali, a gente sabe que aquilo não vai contribuir em nada, mas às vezes a gente fica ali preso naquela tela, andando, né, e girando, e com as coisas passando, e aqueles vídeos que a gente, depois de 3 segundos, já nem lembra mais o que assistiu. E todo esse piloto automático que a gente às vezes acaba vivendo, digamos que quando a gente lê um texto literário, ele consegue quebrar a nossa rotina mental.
Quero pensar com vocês um pouco nessa ideia. Digamos que a gente tem uma rotina de pensar as coisas, né? A gente tem uma percepção sobre alguns determinados pontos, problemas sociais inclusive, a gente tem uma visão, uma opinião sobre algumas coisas, a gente inclusive vê determinados momentos da nossa vida de uma forma às vezes meio sem importância, não dá tanta atenção para alguns momentos. E se a gente lê um poema sobre um determinado tema, aquilo pode ganhar uma percepção muito diferente para nossa vida. Tem um poema da Cecília Meirelles que eu gosto muito. Eu não vou lembrar exatamente do verso, né? Mas tem lá que será que é da Cecília ou da Adélia? Me corrijam aqui nos comentários. Mas aí que fala, meu pai pintava a casa de amarelo brilhante, por isso a casa estava constantemente amanhecendo. É mais ou menos isso que diz o verso. E quando eu li esse poema eu fiquei, nossa, não é brilhante pensar que a cor da casa pode me passar algum tipo de sensação ou de sentimento. É um carinho muito grande que ela tinha pela cor da casa dela, né, a casa de infância. E era uma cor que estava constantemente amanhecendo, ou seja, sei, o amanhecer tem esperança, tem vida nova, tem possibilidades. Vejam que é uma forma totalmente diferente de enxergar algo banal e talvez sem importância como a cor da casa. Mas tem coisas que quando a gente abre os olhos e lê determinados textos, a gente percebe de uma forma diferente. Aquilo ganha um novo sentido para nós. Então, quando a gente entra em contato com um texto literário, a gente é convidado de fato a enxergar a vida sobre essas novas perspectivas. Porque a literatura, nesse ponto, ela vai intensificar a nossa experiência do mundo. Ela vai ampliar a nossa percepção. E ela vai, inclusive, nos sensibilizar para as coisas que de outra forma passariam despercebidas. A gente pode pensar o seguinte, se a gente fizer um exercício agora de respiração, e eu disser para você, olha, fique sem respirar por 2 minutos. Até esse momento, você assistiu esse vídeo até agora, você está respirando normalmente, você não pensou em nenhum momento na sua respiração, certo? Você não pensou, nossa, eu tenho que respirar. A menos que o nariz esteja trancado, ou que, sei lá, você esteja com algum tipo de problema respiratório. Agora, se a gente faz um exercício de trancar a respiração e depois volta a respirar, aí a gente pensa, nossa, como é bom respirar, pensa no alívio, pensa no ar entrando nos pulmões, tem consciência da nossa necessidade de oxigênio. Tudo isso é visto por causa de uma simples interrupção que nos fez enxergar aquilo de uma outra forma. E a gente pode pensar metaforicamente que quando a gente lê os bons textos literários, é como se a gente percebesse o oxigênio nos pulmões, vocês entendem? Então eu tô fazendo algumas coisas sem perceber, mas naquele momento, por causa daquela frase, daquele texto, daquela história, eu percebo as coisas de uma outra forma, eu amplio a minha capacidade de visão daquilo. Esse é um poder mágico da literatura, né? A gente podia terminar um vídeo por aqui, mas tem ainda mais coisas que a literatura faz por você. Outra coisa que ela faz é ampliar o repertório de vidas humanas. Vejam só, todo ser humano gosta de história, mas todo ser humano tem, vou pensar, não sei, me fugiu a palavra, mas tem curiosamente uma curiosidade de conhecer outras vidas, certo? É por isso que Big Brother faz tanto sucesso, é por isso que a gente conhece tanta gente fofoqueira, é por isso que quando fala de, você não sabe o que aconteceu, todo mundo quer saber o que aconteceu, é porque, de fato, todo ser humano tem uma sede por conhecer outras vidas. Porque nessas outras vidas, a pessoa pode se inspirar para o bem, é muito positivo que a gente conheça outras vidas, mas a pessoa também pode aprender com os erros, ou a pessoa pode simplesmente se deleitar com o mal do outro por pura inveja, que é o que normalmente acontece na fofoca, né? Agora, deixando de lado a questão moral, se a gente vai pensar só na questão da necessidade humana de conhecer outras vidas, vocês vão concordar comigo que muitas vezes o nosso círculo social ele é limitado, certo? Então a gente vai ter os amigos, os vizinhos, os colegas, a gente, sei lá, conhece os influencers, conhece, né, com muitas aspas, os influencers. E isso não nos dá, muitas vezes, referências, exemplos ou experiências de vida diferentes que a gente gostaria de conhecer. E quando a gente lê, nós não estamos vivendo apenas a nossa própria vida, mas a gente acaba vivendo muitas vidas. E a gente acaba ficando na pele de reis ou de miseráveis. A gente conhece heróis, a gente conhece vilões, a gente conhece santos e pecadores, a gente conhece pessoas que fazem as coisas mais aleatórias do mundo, a gente pode ler a história sobre uma bailarina, depois sobre um operário, depois sobre um chefe de empresa bem-sucedida, enfim, a gente pode ler histórias de todos os tipos e de todos os jeitos, e quando a gente faz essas leituras, elas nos permitem experimentar, de certa forma, essas realidades que são distantes da nossa. E sabem o que a gente, né, o que acontece a partir disso? A gente pode ter mais empatia, mais compreensão, a gente pode entender mais a complexidade da vida humana, a gente pode ficar mais sensível à visão do outro sobre as coisas, a gente pode inclusive ter exemplos de outras coisas, né? Então, talvez a vida que eu viva não seja agora exatamente o ideal. Então, né, eu posso ter acesso a outros exemplos, a outros
a outras experiências, reais ou não, para que eu também consiga ter uma visão um pouco mais ampla da vida. Se a gente pensa, por exemplo, tem um trecho do Don Quixote que é muito bonito, que ele diz assim: quando se sonha sozinho, é apenas um sonho, mas quando muitos sonham juntos, é o começo de uma nova realidade. E vejam que é basicamente isso que a gente faz quando a gente está lidando com literatura, né? Ela nos coloca em contato com ideias que talvez a gente nunca tivesse tido por conta própria. Então, talvez eu nunca tenha pensado em uma determinada coisa e depois, quando eu leio o texto, eu fico pensando, nossa, uma das coisas que aconteceu comigo foi quando eu estava lendo Madame Bovary do Flaubert, e aí tem um trecho bem específico em que o autor escreve que a Emma, que é a protagonista, ela sentia muito tédio. Não é exatamente essa a palavra, porque claro que está muito melhor escrito lá no livro. Mas aí isso abre uma janela de interpretação, pensa, nossa, realmente a Emma estava entediada com a vida dela. Será que tudo que ela viveu depois com os amantes e com toda a tragédia que aconteceu depois, não foi, de uma certa forma, uma causa de um tédio que ela tinha existencial, que ela não conseguiu solucionar de outro jeito? E se ela tivesse solucionado de outro jeito, será que não teria sido melhor, né? Enfim, são coisas que a gente pode pensar a partir de textos que a gente está lendo. E outra coisa que a literatura faz ainda é chegar aos limites da existência humana. E eu acho que isso é fundamental, fenomenal, assim, porque vejam que nenhuma outra forma de expressão é capaz de tocar com tanta profundidade nos dilemas humanos. A gente pode ver filmes, a gente pode escutar músicas, a gente pode ver muitas coisas, mas a literatura é esse meio que vai nos dar questões das mais simples do dia a dia aos grandes conflitos existenciais. Então a gente pode ter textos que falam sobre amor, sobre guerra, sobre o sagrado e o profano, sobre o riso, sobre a tragédia. A gente pode ter lugares da consciência humana onde nenhuma outra arte é capaz de chegar. E é isso, né, e essa experiência que nos faz sentir coisas que talvez nós não soubéssemos que nem que éramos capazes de sentir. Porque a gente está, de fato, imerso numa capacidade expressiva que, de fato, é capaz de ir. Tem um teórico que eu gosto muito, que é o Northrop Frye, que é um teórico canadense. E aí ele fala bastante que a literatura ela é capaz de ir do paraíso imaginativo ao inferno imaginativo. Ou seja, é capaz de ir do mais elevado ao mais inferior e asqueroso da humanidade. E isso é algo que, artisticamente, não vou desmerecer as outras artes, porque, né, eu sei que eu não estou nessa posição e também nem quero. Cada arte tem seu papel, mas a literatura ela tem um papel diferente nisso, ela é especial nesse ponto. E isso é o que vai nos fazer também enxergar todas essas realidades de uma forma ainda mais profunda. Muito bem, então chegamos à grande questão. Será que a literatura é inútil ou será que a literatura é essencial? A gente pode até pensar que, considerar a literatura inútil de um olhar puramente utilitarista. E é justamente o que a torna essencial, porque ela não serve apenas para nos entreter ou para nos ensinar algo concreto. A literatura tem uma capacidade de nos transformar, de nos tornar mais humanos, de nos tornar mais conscientes, mais capazes de compreender o outro e compreender a nós mesmos. E no fim das contas, será que não é isso que realmente importa, né? Que a gente consiga perceber, ter essa percepção da vida muito mais além do que a gente imaginava. Então, essa é uma pequena reflexão aí que pode nos ajudar a pensar o que a literatura já fez comigo, o que a literatura ainda é capaz de fazer, o que me espera no próximo livro. Essa é algo que é uma fonte inesgotável, são as coisas elevadas que vão nos ajudar a perceber a vida de uma forma muito melhor. Agora me conta aqui embaixo como a literatura já impactou a sua vida. Comenta aqui algum livro que te marcou muito, que te fez ver o mundo de outra maneira, para que a gente também compartilhe um pouco dessas experiências. E é isso, se inscreve no canal, manda esse vídeo lá pro seu amigo que gosta de ler, ou para aquela pessoa que não gosta de ler para convencer ela, né? Vamos formar essa guerra aí pelos leitores. E é isso aí, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!